Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, a esta instituição que muito nos acolhe, que muito nos oferece ajuda e que a todos nós recorremos a fim de aqui sentirmos-nos bem. Aqui estamos para juntos aprender um pouco mais, a refletir sobre o ensinamento de Jesus e sobre o entendimento da nossa existência na Terra. Meu nome é Renato. Eu convido a todos à prece, a fim de iniciarmos a exposição doutrinária neste momento. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, sintonizando-os com a espiritualidade amiga, pedindo a eles que sigam nos amparando, sigam nos protegendo, sigam nos intuindo, e que façamos nós a nossa parte, Mestre, neste mundo, neste momento em que estamos encarnados e que somos chamados a dar o testemunho de fé, a dar a nossa parcela de paciência, de tolerância, de amor ao próximo, onde estamos passando pela dificuldade que atenta contra o nosso instrumento físico e que, de certa forma, nos preocupa porque pode, através da nossa atitude, fazer findar a nossa existência física, abreviando uma caminhada que temos, compromissos que precisamos resolver, relações que precisamos reconstruir. Mestre, que a Tua presença por nós possa ser sentida a cada dia, a cada instante. Que lembremos-nos de fazermos a prece como Tu nos ensinou. Que lembremos-nos das Tuas ações e das Tuas atitudes, para que tenhamos a força necessária e superar as dificuldades que estão à nossa volta. E assim, Mestre, agradecemos por conosco estar. E juntos vamos ouvir e procurar compreender um pouco mais sobre a nossa atitude e comportamento no mundo material, na vida física. Fiquemos todos em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Como já disse, sejam todos bem-vindos, que possamos nesse momento, então, aprender juntos. Aqui neste momento eu que vou falar um pouco sobre este assunto, conflitos. Parece complexo, ao mesmo tempo fácil. Por vezes dizemos que não temos, por vezes reclamamos que temos muitos. Mas devemos refletir sobre que conflitos passamos, por quais conflitos nós temos a necessidade de vivenciar enquanto espíritos encarnados, para então entender o que está passando conosco. Hoje, neste exato momento, há quase um ano, estamos todos em casa. Hoje, digo, referendando ao início de março do ano de 2020, quando nos foi pedido de forma expressa, fique em casa, pois existe um organismo no mundo que ele é duro de combater. Ele é pernicioso ao corpo físico. Ele pode levar à falência dos seus órgãos, comprometer a sua encarnação, comprometer a sua passagem física. E nos pediram, fiquem em casa. Difícil. Somos seres habitualmente sociáveis. Estamos todos habituados a conviver em sociedade. Poucas são as vezes em que permanecemos 24 horas dentro do lar. Seja pela necessidade da busca do alimento, da busca da vestimenta, da busca do tratamento médico, da convivência entre amigos, entre familiares, e até mesmo pela busca do prazer nas festas e nos encontros que se promoviam e ainda se promovem de forma não lícita. Mas aqueles que se cuidaram e se propuseram a respeitar o tempo pedido pelo mundo material, certamente
passamos por menos dificuldades. Certamente, as dores que nos assolaram foram muito mais dores do egoísmo do que dores do corpo físico. Egoísmo, digo, porque neste momento em que as dores do egoísmo nos afetam, é quando nós dizemos que eu estou cansado de estar em casa. O meu direito de ir e vir foi tirado. A Constituição diz que eu tenho o direito de fazer o que quero. A lei de Deus diz que eu tenho livre-arbítrio. Que eu posso escolher sair. É meu direito. Ninguém vai contra. É seu direito. Mas não esqueça as consequências das nossas escolhas. E aí começam novos conflitos. Conflito de aceitar o fato de permanecer em casa para cuidar do meu organismo, preservando a mim e aos meus da doença iminente que circula no mundo. É um conflito. Deixarei de fazer o que gosto, deixarei de proporcionar a mim os prazeres da existência material, para então ter cerceada a minha caminhada, onde permanecerei na minha casa, sem acesso a muitas das oportunidades materialistas que nos são oferecidas diariamente. Não pude ir à praia, não pude ir à serra, não pude ir à fazenda, tomar banho de piscina, não pude compartilhar a alegria de um aniversário, não pude vivenciar a festa da família, o encontro dos amigos, os colegas de faculdade, as comemorações das conquistas. São os conflitos. Como viver com estes conflitos? Portanto, toda escolha, ela vem trazer-nos uma consequência. A escolha e a consequência, existe um conflito. Eu quero escolher, mas não quero passar por dificuldades. Eu quero poder circular no mundo, visitar Roma, Paris, Jerusalém, Pequim, Tóquio. Quero ir no Nepal, quero visitar a Cordilheira dos Andes, quero poder fazer compras em Miami, tomar banho nos mares do Caribe, conhecer o Nordeste, as praias lindas e maravilhosas, seja pular o carnaval, dançar o frevo, ir nas festas no CTG, dançar as músicas gaúchas, seja nos shows de rock, pop, axé, pagode. Não. Se eu fizer isso, qual será a consequência dos meus atos? E aí vem os conflitos. Estão nos dizendo que se nós nos relacionarmos de forma abrangente, corremos o risco, ficando exposto ao vírus que ninguém controla. Esse vírus, ele é letal. Esse vírus, quando no corpo, dependendo da pessoa, pode nada fazer. Mas, dependendo da pessoa, pode extinguir a existência física deste, que muito amamos. E que, por conseguinte, deixará de ter a oportunidade de seguir conosco, de seguir aprendendo. Assim como pode acontecer comigo. Pelas minhas escolhas, pelas minhas caminhadas. Esse é um dos conflitos. E isso está nesse livro. Seja feliz hoje. Ditado por Joana de Anjos, pelo médium Divaldo Franco, no capítulo 13, onde está escrito conflitos. Lá, nesse capítulo, narra os conflitos existenciais nossos. Eu fiz uma abordagem inicial em relação ao conflito que estamos vivendo hoje, do quero sair, tenho que ficar em casa, gosto de festa, mas tenho que me resguardar, porque eu posso contaminar as pessoas, porque é algo que estamos vivenciando e a gente consegue compreender que isso realmente é um conflito para nós. Abrir mão do que sempre fizemos é difícil, mas esse é o papel do progresso. A mudança de hábito é o caminho do progresso. A mudança de postura, a mudança de comportamento, a troca saudável do que faço hoje pelo que farei amanhã, é o que me fará ser feliz para frente. E no livro fala dos conflitos existenciais, conflitos internos e conflitos externos. Conflitos esses que muitas vezes, como eu falei, minhas escolhas, minhas atitudes, são as consequências das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E a proposta de entendimento em relação a esses conflitos é justamente essa. Hoje,
Estamos todos sob pressão. E estávamos sempre, porque a gente nasceu num mundo materialista, onde a base da ideia é material. Todos nós nascemos e os nossos pais sonham. Nós ainda não, porque nós ainda estamos passando pelo momento de confusão de o que eu estou fazendo aqui. Mas os nossos pais sonham, nossa, o meu filho vai ser uma pessoa do mundo, vai ser uma pessoa de sucesso, vai ser uma pessoa rica, vai ser uma pessoa bonita, vai ser uma pessoa que todo mundo vai adorar, minha filha igualmente. Minha filha será esplendorosa, será magnânima. Minha filha será o sucesso em pessoa, ela vai ter todas as portas. Nenhum pai pensa, nasceu para o fracasso. Nenhuma mãe. Não, meu filho é um fracassado, nasceu agora, mas não vai dar certo. Não, deixa quieto ali, melhor não ajudar. Ninguém pensa assim. Ninguém. Quando entende que vai ser pai e mãe, pensa dessa forma. Existem muitas coisas, alguns podem questionar, mas aquele pai que abandona o filho, aquela mãe que abandona o filho, são questões diferentes e peculiares. Em algumas a doutrina nos traz à luz, outras são muito específicas, que a doutrina nos explica, mas não tão específico daquela pessoa. Mas saberemos que se somos, então, fazendo uma parte, abandonados, é porque algo fizemos em vidas anteriores que não nos permitiu ter aquela relação familiar de amor. E aí aqueles pais que muitas vezes me receberam também por caridade. E me abandonaram para que eu então pudesse ter na vida as dificuldades, os conflitos provocados pelas minhas escolhas. Vidas passadas abandonei, maltratei, humilhei, matei, levei a vida triste, fiz e aconteci. Quando eu nasço, eu espero que eu receberei rosas, sorrisos, facilidades. Espero, óbvio, todos nós esperamos isso, mas certamente as dificuldades estarão conjuntas a isso. E então esse é o quesito. Então, quando um pai e a mãe planejam um filho, ou o filho apresenta-se a esse pai e a essa mãe, a alegria é o que lhes move. A felicidade em ter aquele rebento, em receber aquele espírito ali no seio do lar. Proposição de sonhos, vai ser médico, vai ser professor, vai ser engenheiro, vai ser administrador, dentista, vai ser alguém que vai deixar um legado positivo no mundo. Essa é a ideia dos nossos pais. E eles não estão errados, porque nós somos capazes de fazer isso. Nós não só somos capazes de fazer isso, como nós devemos fazer isso. Agora vem as escolhas novamente. Durante a nossa caminhada, o nosso crescimento, está tudo planejado, bonitinho, o pai e a mãe já viram as escolas, já viram todos os acessos que a gente vai poder ter. E aí eu não estou falando de dinheiro, porque os pais buscam nos colocar na escola por causa da lei humana e também por causa do sentimento do que está escrito nas leis morais, aonde trazemos intrinsecamente em nós as leis de Deus que fazem o progresso. Então, todos nós somos impelidos a progredir. E os pais, então, dessa forma, pensam em promover a educação dos filhos, material e espiritual. E lá estamos nós. Reencarnamos, nasceu um Renatinho, cresceu. O Renato vem crescendo e demonstrou durante a sua caminhada, na infância, algumas características, algumas tendências não nobres, não igual Jesus, não como aquele menininho que certamente era carinhoso, afetivo, levava a todas as pessoas o seu sorriso subliminar. Não, o Renato, pela sua imperfeição, ele era um menino que já demonstrava algumas características de egoísmo, de impetuosidade, de orgulho, de vaidade. Por vezes demonstrava lampejos de que ele gostaria de ser por orgulho, por vaidade. Se os pais compreenderam o recado e começaram a trabalhar este irmão, o Renato,
de forma a fazer com que o Renato compreendesse que as dificuldades da vida, tomando estas atitudes, seriam mais difíceis, promoveriam a ele diversos conflitos, problemas de aceitação, de entendimento, de relacionamento, de convivência. Então, se eles promoveram isso ao Renato, o Renato pode ter mudado durante a sua trajetória e educado esses sentimentos para que eles não fossem tão agressivos. Agressivos de que forma? Voltando, nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes. Nós, espíritos, passamos pelos reinos, como o Espiritismo nos explica, mineral, vegetal, animal, e hoje estamos no hominal. Enquanto minerais, somos inconscientes, energia, não conseguimos compreender a individualidade no mineral, mas fazemos parte de todo esse contexto que rege o universo. Quando a nossa etapa prescreve no reino mineral e absorvemos a energia, passamos então ao reino vegetal, aonde a vida e a energia giram de forma muito mais intensa, muito mais perceptível, muito mais de sentimentos. Sentimentos não igual ao homem, mas de sentimentos, percepções do ambiente. E ali existem trocas, existem relações energéticas entre as plantas, correlações entre os animais. Passado o nosso prazo de existência e absorção de entendimento no vegetal, passamos para o animal. E ali no animal começamos então a despertar algumas novas ações, pois já somos um indivíduo. Apesar de não termos a consciência individual do homem, no animal já somos um indivíduo. E assim começamos. Percebendo-nos como indivíduos coletivos, percebemos indivíduos individuais, ou seja, eu como eu mesmo. E ali exercemos uma situação que é o instinto, que é o primitivo da inteligência. O instinto nos faz perceber e agir numa das leis morais. Lei de preservação. Todo animal, quando acuado, tende a atacar, porque percebe que está num risco iminente de morte. Então, aquele animal tende a reagir, para que aquele outro que vinha lhe proporcionar o risco de morte, tenha então também um despertamento de morte, os dois possam se afastar, ou vai haver a briga, e ali pode ocorrer, findar-se a existência de um dos dois. Mas isso não é inteligente, eles não são racionais, eles não pensam, olá, tem um outro animal lá e eu vou brigar com ele, eles não pensam assim. Ali existe N situações na qual pode se encontrar também a lei de preservação, a lei de reprodução, a lei de conservação, que é a de preservação. Podemos observar as leis de Deus agindo naquela situação. E nós viemos progredindo, chegamos ao hominal. Lá no primitivo, quando nascemos, lá, lembram a Terra? Não estou dizendo para lembrar agora, porque vai ser difícil, mas lembram dos filmes, dos registros históricos da Terra, quando lá nos encontrávamos como se fôssemos primatas, os sapiens, as diversas variações dos sapiens. Como interagíamos? Por medo, por instinto. E até hoje carregamos isso. É perceptível em nós. Não, Renato, nós não temos, eu discordo de ti, nós não temos mais um instinto. Vou exemplificar o instinto. Quando num grupo, todos nós estamos, o que fazemos? Queremos pertencer a este grupo, instinto. Ao querer pertencer a este grupo, fazemos o que o grupo entende e nos passa a mensagem do que eles querem de nós. E aí tem um dos problemas, que vai o conflito. Porque aqui é o momento decisório, lá tem um grupo. Eu preciso fazer parte daquele grupo para que então eu me sinta feliz. Ser parte daquele grupo é humilhar parte daquele outro grupo. Conflito. Escolha. Consequência. Eu escolho
no conflito, pertencer àquele grupo. Então eu vou ter que humilhar aquele grupo. O que tem naquele grupo? Um conjunto? Um bloco? Ou existem pessoas? Existem semelhantes a mim, irmãos de caminhada, que também estão buscando a afirmação e aceitação no grupo que fazem parte. Quando eu faço o mal àquela pessoa, o que ela pensa? Não, coitadinho, ele está querendo só ser aceito no grupo lá, não tem nada a ver comigo. Não é isso que a gente pensa. Instinto. A gente se sente acuado, risco de morte. Risco eminente de ser excluído, morto do grupo a qual eu faço parte, se eu então for humilhado. E se isso acontece, eu guardo em mim as dores da humilhação. Eu guardo em mim as dores que o outro promoveu. E vira um ciclo. Um ciclo existencial onde eu busco reparação àquele que me humilhou. Chamamos isso de vingança. Conflito. Mais um conflito. Quando eu, para satisfazer o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, busco aplicar o mesmo mal a outra pessoa, estou esquecendo, então, da lei de Deus. Nas leis de Deus existe uma colocação que na lei humana também tem, causa e consequência. Deus nos diz, e nós temos isso inconsciente, tudo o que eu fizer voltará para mim com a mesma intensidade. Newton, nas suas leis, disse: toda força aplicada em um corpo devolve ao corpo que o aplica a mesma força com a mesma intensidade. Vence aquele que não tiver resistência. Então, Newton nos trouxe, exemplificando na matéria, o que nós temos no inconsciente, trazidos por Deus. E aqui que paira a mudança. O que eu quero para mim? Quais os conflitos que eu quero manter em mim? São os conflitos dos vícios ou são os conflitos da virtude? Ah, como assim, Renato? Conflito de virtude? Como assim? Como é que a virtude vai ter conflito? A virtude não tem conflito. Mas a virtude me faz conflitar o que eu tenho de entendimento. Porque a virtude, muitas vezes, na grande maioria das vezes, exige de mim a educação de um vício. Quero ser famoso. Por que eu quero ser famoso? O que ser famoso me traz? O que ser famoso me atrai? Atrai os olhares de todas as pessoas, me coloca um degrau acima da humanidade, todo mundo vai me achar perfeito, todo mundo vai me achar bom, todo mundo vai querer ser o que eu sou, as pessoas vão comprar camisetas com o meu rosto, as pessoas vão comprar discos com a minha voz, com a minha música, as pessoas vão emanar energia em minha direção, e isso é o que eu quero. E aí entra o vício, orgulho e vaidade. Posso eu fazer tudo o que tenho que fazer? Ser artista de cinema, ser ator de novela, ser modelo de marcas, onde eu vou expor a marca para que os outros vejam se é bonito ou não, cantor, dançarino, pintor, músico, posso ser tudo isso. Contudo, não posso deixar-me levar pelo sentimento do orgulho e da vaidade, que é o que nos faz tropeçar. Todo o trabalho, ele exige de nós humildade. Estou lá fazendo, eu vou fazer o que eu puder fazer de melhor. Não vou fazer o mal ao outro para alcançar determinada posição. Não vou conquistar a vaga ao custo do sofrimento do meu concorrente. Não vou
proporcionar aos meus parceiros o sofrimento porque eu os humilhei para ser melhor que eles. Se eu fizer o meu trabalho digno, correto, honesto, os meus parceiros podem fazer o que eu não vou fazer, que é passar por cima, empurrar, derrubar, humilhar, falar mal, gerar fofoca, intriga, porque isso é do humano. Isso também está em nós. Mas eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar a mim. E aí que vem o conflito das virtudes. Quando eu vejo e mudo em mim, mesmo querendo e tendo a oportunidade de derrubar o meu oponente na corrida, eu não vou fazê-lo. Eu vou competir de forma honesta. Se for eu o melhor, vencerei. Ah, mas e se ele se utilizar de coisas erradas e me derrubar e me passar a perna? Lembra-te, isto ele responderá pelas escolhas que ele fez, com as consequências destas escolhas. Se você sofreu a perda da competição, de forma que entendes que foi injusta aos olhos de hoje, olhe com os olhos do passado. Será que na vida passada não foste tu aquele que derrubou, aquele que vilipendiou a competição, aquele que humilhou o competidor e conquistou então a láurea através do sofrimento alheio? Está tendo a oportunidade de reparar, escolha, consequência. Hoje você está passando pela consequência das escolhas do passado. E aqui trabalhamos os conflitos. Se percebes que falam mal de ti, mas estão errados, por que brigar? Por que se defender de forma assintosa e com violência a ponto de quase agredir o outro? Se aquele irmão lhe falou algo que não lhe cabia, lhe disse algo que não é verdadeiro, defenda-se. Mas defenda-se sem agressividade, mas também sem passividade. Não deixe se humilhar, mas não entre no jogo da humilhação. Não entre no jogo da reparação, porque ali vai haver conflitos e ali vai haver ligações, onde dois espíritos se buscam, não por amor, mas por ódio. Quando compreendemos que o que nos acontece na vida e não é do nosso prazer e nem da nossa vontade, mas sim é algo que tende a nos prejudicar e nos afastar daquilo que tanto sonhamos, é porque este é o momento que Deus entendeu que eu tenho capacidade de viver a dor da perda. Entender a não conquista. E é isso que devemos carregar conosco. Este é o ponto no hoje, no amanhã, foi no ontem, mas certamente mal aproveitado. Então aproveitemos hoje. Aproveitemos a oportunidade de viver com aquele irmão que nos provoca, aquele irmão que nos tira do sério, aquele irmão que muitas vezes nos faz sentir ainda raiva, ainda ódio. Vamos inverter este sentimento. Vamos enxergar aquele irmão com amor. Não o mesmo amor daquele que nos dá carinho, mas o amor de quem não deseja o mal, de quem não replica a dor, de quem não retorna a ruindade. Vamos mudar hoje quem somos. Vamos fazer os nossos conflitos internos e externos servirem para o nosso progresso. Vamos buscar conflitos que temos para solucionar e melhorar quem somos. Estamos chegando no fim e quero ainda falar duas coisinhas. Existe um ditado que diz assim: certa feita, numa tribo, as crianças perguntaram ao chefe da tribo por que existia um lobo bom e um lobo mau. E o chefe da tribo trouxe o exemplo para nós. Disse assim: crianças, todos nós temos o lobo bom e o lobo mau em nós. Mas nós somos responsáveis por aquele que se manifesta. E vocês sabem como que a gente faz com que se manifeste o lobo bom ou o lobo mau? E as crianças, não sabemos.
e perguntaram: como podemos saber se em nós despertará o lobo bom ou o lobo mau? E o chefe então disse: vai despertar em você aquele que você alimentar. Então, se você se alimentar de ódio, raiva, rancor, se você se alimentar de coisas ruins que lhe puxem para baixo, lhe façam enxergar sempre no outro um adversário, um oponente, alguém que lhe faça mal, você vai alimentar o lobo mau, porque você vai reverter isso com maldade. Agora, se tudo que o outro lhe fizer que seja mal, você alimentar o lobo bom, não devolvendo a maldade, mas devolvendo a bondade, devolvendo com uma prece, devolvendo com o amor fraternal, você terá em você o lobo bom. E termino falando uma frase de Immanuel Kant, que dizia assim: se não puder ser contado, não faça. Se você está pensando em fazer algo, mas você não tem coragem de contar às pessoas isso que você vai fazer, então não faça, porque está errado. São duas formas de analisarmos os nossos conflitos. Convido a todos à prece final, sentemos-nos de maneira confortável, agradecendo a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia, nos conforta. Gratos somos por tudo que temos. Gratos somos pelas oportunidades nesta existência física. Gratos somos por sermos felizes, por termos dificuldades, por conseguirmos vivenciar momentos que nos farão mais fortes. E, Mestre, que a tua luz, que não é pequena, possa envolver a todo este planeta, e desta forma envolvendo cada um dos irmãos que nele habitam, encarnados e desencarnados, possa despertar na consciência do Espírito a razão do bem, a razão do homem de bem. Fiquemos todos em paz, que assim seja.